Ter ou não ter um Spitz alemão? Eis a questão. E eu tô aqui hoje para falar para você que tá, talvez, buscando mais informações sobre a raça, ou para você que acabou de adquirir um Spitz, para que você entenda alguns motivos para você ter ou para você não ter um Spitz alemão. E antes da gente começar esse vídeo, tem um e-book que eu deixei aqui na descrição do vídeo para você aprender os primeiros cuidados com o filhote, ou seja, é o guia essencial do filhote. Se você tá pensando em adquirir um Spitz alemão, é para você. Se você acabou de receber seu Spitz, é para você, ou se seu Spitz ainda está na fase de filhotinho aí, é para você também. Não deixe de acessar o e-book Primeiros Cuidados com o Spitz Alemão. Vamos começar falando então dos 7 pontos positivos de ter um Spitz alemão. Tá, deixa eu apresentar para vocês. Esse aqui é o Júpiter, maravilhoso, o meu Spitz alemão. Vamos começar falando dos 7 pontos positivos, né, vamos falar para começar de coisa boa. Depois a gente fala os 7 pontos negativos ou os 7 pontos mais desafiadores de ter um Spitz alemão. O ponto número 1, que eu considero, lembrando que deixa eu me apresentar, né, meu nome é Heloísa, sou médica veterinária, especialista na raça e tenho um curso de cuidados com o Spitz alemão. Primeiro ponto positivo é a personalidade encantadora. Bom, os Spitz ou Lulus da Pomerânia são cães extremamente afetuosos, dóceis, companheiros, isso não tem como negar. Se você tem um Spitz alemão, tá pensando em ter um, saiba que eles são cães muito maravilhosos em relação ao companheirismo deles. Eles são, assim, extremamente carinhosos, dóceis. Obviamente que eu não tô levando aqui em consideração, o manejo que a pessoa tá colocando em cima desse pet, desse Spitz, porque isso também vai influenciar muito a personalidade desse cãozinho, né. Não adianta você querer um cão amoroso, dócil, querido, saudável, tratando esse cão de uma maneira errônea. Segundo ponto, o Spitz ele se acostuma fácil a ambientes diferentes. É claro que o ideal é que quando você pega um Spitz alemão, você já coloque ele no lugar que ele vai ficar. Então, por exemplo, se você tá numa mudança de casa, talvez esse não seja o momento de você ter um Spitz alemão. Espera um pouco você tá mais estabilizado aí, se organizar para então você ter. Mas eles se adaptam à casa, eles se adaptam a apartamentos, são cães pequenos, então é fácil essa adaptabilidade para eles. Ponto número 3, são extremamente inteligentes. E isso tem uma vantagem e uma desvantagem, tá? Mas eu vou contar só lá na parte das desvantagens, sobre esse ponto de ser uma desvantagem a inteligência deles. Mas então eles são fáceis de se adaptar, são inteligentes, conseguem aprender muito rapidamente as coisas que você for ensinar, por conta da inteligência absurda que esses cãezinhos têm. Quarto ponto, se você aplicar os cuidados preventivos, eles serão Spitz saudáveis. Sim, óbvio que eles têm predisposições a alguns problemas, como qualquer outra raça, mas são cães que, se aplicados os cuidados preventivos, que eu ensino inclusive no manual do Spitz alemão, são cães que não vão te dar problema. São cães que vão ser sempre saudáveis, na maioria do tempo vão ser saudáveis. Claro, se você aplicar e fazer a coisa da forma correta, né, porque não existe milagre aqui, eu tô falando da realidade. Mas aplicando esses cuidados, eles são cães que são menos propensos a terem problemas, se colocando em prática tudo que você aprende ali no manual ou com outros veterinários, seja com como for. Quinto ponto, eles têm uma pelagem maravilhosa, encantadora. É uma pelagem linda, incrível, não tem como não chamar atenção, e isso é um ponto, sim, que eu considero legal sobre quem quer ter um cãozinho da raça, porque é um dos pontos que chama atenção. Sexto ponto, eles não precisam de banhos semanais. Sim, verdade. Diferente de outras raças que às vezes precisam dessa manutenção mais incisiva, mais semanal de banhos, os Spitz não precisam disso. Eles são cães que não têm cheirinho, eles não têm cheirinho de cachorro e eles não precisam dessa quantidade de banhos. Claro que tem a minha recomendação, né, para cada tipo de pelagem, para cada tipo de cor, para cada Spitz, mas de modo geral, eles não precisam de banhos semanais, então isso é uma grande vantagem hoje em dia, né. Sétimo ponto, a facilidade de transporte. Esse ponto eu acho bacana para quem às vezes viaja mais, para quem gosta de tirar que consegue tirar mais férias ou que
é uma pessoa que viaja mais. Por quê? Porque como eles são cães pequenininhos, você adaptando eles desde o início, não terá tanto problema com relação a viagens, a transportes, a levar num hotel, a ficar num lugar menor, né, colocando em prática outras coisas, você vai ter uma questão fácil nesse ponto quesito aí, transporte. E agora, vamos falar então dos 7 pontos para não ter num Spitz, ou os 7 pontos mais desafiadores com o Spitz alemão. Ponto número 1, cuidados com a pelagem. Sim, você vai ter que se dedicar tempo e atenção a essa pelagem, não adianta querer deixar a Deus dará, porque não vai ter como ter a manutenção corretinha se você não colocar em prática. Então, sim, precisa de tempo e, mais do que isso ainda, conhecimento. Ponto número 2, eles latem bastante se não fizer o manejo correto. São cães que são propensos a latir mais. Número 2, tendem a latir bastante se não fizer o manejo correto, claro. São cães de guarda, são cães alertas, então eles estão atentos e eles vão latir, caso eles se sintam de alguma forma ameaçados, caso eles queiram proteger você, a casa. Eles são cães muito protetores, são cães de guarda. Então, sim, eles têm essa propensão a latir bastante, mas tudo depende do manejo que você fizer, de como tá essa rotina desse Spitz, se ele tá tranquilo, se ele não tá, se ele tá muito alerta o tempo todo. Tem todo um processo que a gente precisa fazer, né, para entender o nosso Spitz alemão. Terceiro ponto, aqui é uma brincadeira, mas é real, é a chantagem emocional que eles fazem com a gente. Sim, o Spitz alemão são tão inteligentes e companheiros que eles facilmente fazem você fazer tudo que eles querem. Claro que aqui eu trouxe como uma brincadeira, uma forma lúdica, mas sim, então você tem que cuidar para não se persuadir muito e lembrar que, você que está no comando aí da situação da sua casa e cuidar para eles não te chantagearem emocionalmente. Quarto ponto desafiador é o estímulo mental. Eles precisam muito de estímulo mental, não só físico, mas mental. Então, eles precisam de atividades que traga um desafio, que eles se sentem desafiados, que eles queiram fazer tal coisa, porque senão eles ficam muito apáticos, eles ficam depressivos, eles ficam mal, eles ficam com problemas de comportamento, consequentemente com problemas de saúde. Então, eles precisam de atividades que estimulem eles mentalmente. Então, isso precisa do quê? De tempo e energia de quem está buscando ter um Spitz alemão. Quinto ponto que eu queria colocar aqui, que é muito importante, eles parecem ursinhos, mas eles não são ursinhos. E isso é muito importante de falar, porque sim, muitas pessoas acabam adquirindo um Spitz alemão ou pensando em ter só pela beleza da raça. E não tenha um Spitz alemão se você acha que ele vai ser um ursinho. Se você quer um ursinho, compre um enfeite para sua casa. Eles não são enfeites, eles são cães, merecem ser tratados com respeito como cães e têm as suas particularidades de cão como qualquer outro cão. Se você não esse é o sexto ponto, se você não tem tempo, não tenha um Spitz alemão. Por quê? Porque você vai precisar dedicar um tempo a eles. Não estou falando que você precisa abdicar a sua vida para ficar em função do seu pet, do seu Spitz alemão, não é esse o ponto. Mas saiba que sim, você vai precisar dedicar tempo para as atividades mentais, para as atividades físicas, para cuidar com a pelagem, para buscar conhecimento. Inclusive, esse é o sétimo ponto. Se você não gosta de buscar, de adquirir novos conhecimentos, não tenha um Spitz alemão, porque precisa aprender sobre a raça, precisa aprender os cuidados preventivos para você ter um Spitz que viva por muito tempo, que esteja sempre saudável, que esteja bem, que esteja feliz, para que você também fique feliz. Então, de novo, eu reforço que tem um e-book aqui embaixo para você aprender sobre como organizar a sua casa para receber um Spitz alemão, para você que está em busca de ter ou não ter. O e-book é maravilhoso para você que acabou de adquirir um filhotinho, também é legal para você, e para você que está sem saber, está em dúvida ainda do que fazer ou não, também é legal para você. E vou deixar na descrição do vídeo esse e-book para você. Me diga agora se você já tem um Spitz alemão, se você ainda não tem, o que que você acha, o que que você acha que é positivo e negativo do Spitz alemão.
Um beijo.